E aí, pessoal, como é que estão as coisas? Tudo bem? Bom, então nesse vídeo aqui agora, nessa aula, eu vou falar para vocês o que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo juntamente com o fatorial. São duas expressões, né? Princípio aditivo, princípio multiplicativo, que elas meio que já deixam entender o que você vai usar em cada uma. Bom, o princípio aditivo, eu acho que é um pouco óbvio que a gente vai trabalhar com somas, né? E o princípio multiplicativo também é um pouco óbvio que a gente vai trabalhar com multiplicações. Bom, e esses princípios eles servem para quê? Para dar a gente uma maneira rápida de calcular o número de possibilidades diferentes que a gente consegue ou não fazer determinada coisa. E a gente precisa, a princípio, entender quando é que a gente utiliza um princípio aditivo e quando que a gente utiliza o princípio multiplicativo. Já adianto para vocês que o multiplicativo ele aparece bem mais. O princípio aditivo ele aparece, mas dificilmente por si só. Geralmente ele aparece dentro de exercícios que trabalham com o princípio multiplicativo. Bom, então vejamos aqui alguns exemplos para a gente entender o que seria cada um desses princípios. Olha só, uma pessoa deseja comer um sanduíche ou um pedaço de pizza. De quantas maneiras diferentes ele poderia realizar essa escolha, sabendo que há à sua disposição 3 tipos de sanduíches e 4 tipos de pizza. Bom, e qual que é a ideia aqui? A ideia é que ele coma, então a ideia dele é comer uma coisa. Ele precisa comer uma coisa. Porque olha aqui, uma pessoa deseja comer um sanduíche, tá? Um sanduíche ou um pedaço de pizza. Então, você vai comer uma coisa. Então, a ideia aqui, comer uma coisa. É isso que a gente tem que pensar, né? Bom, e para ele comer uma coisa, essa coisa poderia ser o quê? O que poderia ser essa coisa? Essa coisa poderia ser um sanduíche ou um pedaço de pizza. Então, note que aqui não tem a possibilidade dele comer um de cada, 2 sanduíches, 2 pedaços de pizza. Então, o que ele tem à disposição dele? Ele tem à disposição 3 sanduíches ou 4 tipos de pizzas. E ele só vai comer uma dessas coisas. Quer dizer que ou ele come um dos 3 tipos de sanduíche ou ele come um dos 4 tipos de pizza. Ou seja, ele tem 7 alimentos à disposição dele. Então, esse é o princípio aditivo. Você trabalha com somas para poder calcular a quantidade de situações diferentes ou de opções que você tem. E assim, é um pouco óbvio, né? Você tem 3 sanduíches, tem 4 pizzas, vai comer uma coisa, você tem o quê? 7 opções. Então, esse é o princípio aditivo. Uma outra situação. Alfredo tem dinheiro para comprar apenas um livro. Então, só vai comprar um. Sabendo que tem à sua disposição 3 livros de química, 4 de matemática e 5 de geografia, ou seja, ele já tem à sua disposição 12 livros. De quantas maneiras diferentes ele poderia comprar um livro? 12. Porque ele tem 3 opções de química, ele tem 4 opções de matemática e ele tem 5 opções de geografia. Logo, 12 opções. 12 maneiras diferentes de comprar um livro. Então, a ideia do princípio aditivo é justamente juntar tudo num balaio só para você escolher ali uma opção do que você quer. É esse o princípio aditivo, tá? Nada mais, nada menos do que você literalmente somar as opções que você tem. Bom, e o que seria o princípio multiplicativo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Márcia possui 3 blusas e 5 saias limpas à sua disposição para vestir. Ou seja, ela tem aqui 8 peças de roupas à sua disposição. Sabendo que ela irá utilizar uma blusa e uma saia, então ela tem que usar uma de cada, quantos são os possíveis modelitos diferentes que ela tem para sair? Bom, no caso do princípio aditivo, note que lá em cima, nós fizemos o quê? A pessoa, no caso, ela ia comer um único tipo de alimento.
Aqui a Márcia ela não vai usar uma única peça de roupa. Apesar de serem 8 peças de roupa, ela não vai utilizar só uma, ela vai utilizar duas, uma de cada. Então, o que que a gente tem? Ó? A gente sempre pensa assim, ó, o que temos? Temos 8 peças de roupas. Porém, a gente não pode colocar tudo num balaio só, igual ao princípio aditivo. Por quê? Porque há uma distinção do que você vai usar. Você vai usar uma blusa e uma saia. Então, sendo 3 mais 5. 3, no caso, blusas e 5 saias. A ideia agora é o quê? É você literalmente contar as maneiras diferentes que você tem para se vestir. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha, vamos colocar assim, ó, B1, B2, B3. Blusa 1, blusa 2 ou blusa 3. E você tem S1, S2, S3, S4 e S5, que são as diferentes saias. Você obrigatoriamente tem que usar uma dessas blusas aqui. Então, de cara, você já tem 3 opções para usar uma blusa. Você tem essas 5 opções aqui para usar uma saia. Então, de cara, você já tem 5 opções para usar uma saia. Você tem que usar uma blusa e uma saia. Em matemática, quando você quer uma coisa e outra, a gente multiplica uma pela outra. Ou seja, 15 opções de modelitos diferentes que ela tem para sair. Esse é o princípio multiplicativo. Ao contrário do aditivo, que você comeria um sanduíche ou uma pizza. Na matemática, quando você tem uma coisa ou outra, você soma. Ah, mas quando é que eu vou saber que eu tenho uma coisa ou outra ou quando eu tenho uma coisa e outra? Vem escrito. Olha aqui, ó. Você vai utilizar uma blusa e uma saia. Então, não há a opção de você vestir apenas uma delas. No caso lá, você tinha que comprar apenas um livro. Então, você compraria matemática, ou química, ou geografia. Não tem como você comprar 3 livros. Aí você compraria um livro e outro livro e outro livro. Então, a língua portuguesa é essencial nesse tipo de situação aqui da matemática, tá bom? No caso do princípio multiplicativo, a gente tem uma outra maneira a qual a gente pode se aliar para resolver esse tipo de exercício, que é o chamado a ramificação, método da árvore, em que você literalmente coloca todas as possibilidades combinando cada blusa com cada saia, e por assim dizer até o final. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso, a sua blusa 1. Vamos pensar na blusa 1. Você poderia ter a blusa 1 combinando com a saia 1, mas você também poderia ter a blusa 1 combinando com a saia 2. Você poderia tê-la combinando com a saia 3, ou seja, você literalmente enumera todas as possibilidades de todas as maneiras diferentes. Então, agora eu vou fazer com a blusa 2. Ó, no caso da blusa 2, eu vou combiná-lo com a saia 1, com a saia 2, com a saia 3. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou montando todos os pares possíveis de roupas para que essa pessoa possa se vestir. Ah, então, o princípio multiplicativo, ele meio que é um atalho para que você não tenha que fazer isso aqui, ó. Contar um por um. E é literalmente essa a ideia do princípio multiplicativo. Porque imagina só, você ter que literalmente toda hora ficar contando um por um, igual eu estou fazendo aqui, ó. E essa, inclusive, vai ser a única vez que eu vou fazer isso, porque é chato ficar contando um por um. Olha lá, então, a partir do momento que você coloca todas as situações possíveis, você está literalmente contando todas essas diferentes possibilidades. Olha lá. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu combinei todas as formas possíveis de você ter uma vestimenta. Blusa 1 com todos os 5 tipos de saia, blusa 2 com todos os 5 tipos de saia, blusa 3 com todos os 5 tipos de saia. Tá vendo? Se você contar aqui, ó, 15 pares de roupas, contendo uma blusa e uma saia. Então, esse é o princípio multiplicativo. Bom, e o que seria esse fatorial aqui? Fatorial é um símbolo matemático
que representa um agrupamento. Como assim? Eu vou colocar um exemplo aqui que você vai entender. Note aqui o seguinte, então. 4 pessoas serão dispostas em uma fila linear. De quantas maneiras diferentes essas pessoas poderão se posicionar nessa fila? Bom, fila linear é aquela indiana que a gente conhece, uma atrás da outra. E aí o que a gente tem? Elas serão posicionadas em fila e a gente quer saber quantas são as maneiras diferentes disso acontecer. Então, note o seguinte. Primeiro, isso aqui é um princípio multiplicativo ou aditivo. Sempre que a gente falar em fatorial, será um princípio multiplicativo. A volta nem sempre é verdadeira, porque nem todo princípio multiplicativo gera esse fatorial. Mas eu vou te explicar por quê. Nesse caso aqui, ó, você tem que colocar 4 pessoas na fila. Então, vamos pensar no contexto. Você tem lá a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4. São as 4 pessoas para colocar nessa fila. E aí, a gente tem maneiras diferentes de reorganizar essas pessoas. Eu posso pegar essa pessoa 4, pôr aqui, ó. Posso pegar essa pessoa 3 e colocar aqui. Posso pegar essa pessoa 1 e colocar de cá. Ou seja, eu preciso de uma maneira de contar todas as possibilidades em que eu literalmente iria ficar trocando essas pessoas de lugar. Então, ao invés de fazer igual eu fiz com a blusa e com a saia, eu não vou colocar todas as possibilidades aqui para a gente contar. Não, existe uma maneira fácil de fazer isso, que é isso aqui. Aí, qual que é o contexto? O contexto é assim, ó. Eu sempre faço assim, eu penso assim, eu tenho as possibilidades. Isso aqui é uma vaga para se colocar uma pessoa, tá bom? Então, eu tenho que colocar as pessoas assim, ó. Olha lá, ponho 4 tracinhos. E esses 4 tracinhos aqui, né, eles indicam o posicionamento de cada uma das pessoas na fila. De cada uma. Cada tracinho equivale a uma pessoa. Então, aqui, ó, por exemplo, pessoa 3, eu quero colocar nesse tracinho aqui. Acabou, já coloquei ela no segundo tracinho. Você não pode colocar 2 pessoas no mesmo tracinho. Essa é a ideia. Um elemento para cada posição. E aí, agora, ao invés de ficar colocando uma por uma, eu vou contar o número de possibilidades que eu tenho para preencher cada vaga. Então, olha só, a princípio, quantas pessoas eu tenho à minha disposição para preencher essa vaga aqui, ó? 4. Tem 4 opções. Beleza. Quem que eu coloquei lá? Sei lá, coloquei a pessoa 2. Eu poderia ter apagado qualquer pessoa aqui. Coloquei a pessoa 2. Na verdade, eu não vou nem apagar, eu vou pintá-la. Então, eu já usei aqui a pessoa 2. Agora, já que eu já usei uma pessoa, eu tenho agora 3 opções para a próxima vaga. Porque eu tenho pessoa 3, pessoa 1 e pessoa 4. Vamos supor que eu tenha colocado a pessoa 1 lá. Beleza, agora eu tenho 2 opções para preencher essa outra vaga. Sei lá, vamos supor que seja a pessoa 3. E por último, por fim, só sobrou uma pessoa para uma vaga. Ok, contei, sem querer, todas as maneiras diferentes de preencher cada uma das vagas. Agora eu preciso agrupar isso aqui. Por quê? Porque as pessoas serão dispostas em uma fila linear. Bom, então, eu tenho 4 opções para colocar uma pessoa aqui, 3 para colocar aqui, 2 aqui e uma aqui. Só que na minha fila eu tenho que ter uma pessoa nessa vaga e outra pessoa nessa vaga e outra pessoa nessa vaga e outra pessoa nessa vaga. Daí, novamente, princípio multiplicativo. Se você fizer uma coisa e outra, você vai multiplicar esses números. 4 vezes 3 vezes 2, olha lá, 24 maneiras diferentes de posicionar essas pessoas em uma fila. Erros comuns que os alunos cometem. Eles esquecem de contabilizar, né? Eles esquecem um detalhe aqui, que assim, esse 4 não quer dizer que você está colocando 4 pessoas nessa vaga. Isso quer dizer que você tem 4 opções para essa vaga. E a partir do momento que você escreve um número aqui, significa que você colocou uma pessoa lá dentro, dentre as 4 maneiras que você tinha. Por isso que o próximo número é menor que o anterior, tá vendo? Então, esse 3 não é o número de pessoas que você coloca aqui. E também não representa a pessoa 3. Não, você tinha
3 opções para cá. E eu deixei esse número 3 escrito ali, porque eu não sei quem eu coloquei. Mas a partir do momento que eu deixo esse 3 aqui, significa que eu coloquei alguém, tá? Bom, note que esse princípio multiplicativo, ele ficou assim, com uma ordenação bem interessante. 4, 3, 2, 1. Tá vendo que nós temos um produto, então, que começa no 4, passa pelo 3, pelo 2 e pelo 1. Então, nós temos o produto 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, continuamente, sem pular nenhuma unidade. Então, quer dizer que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, pode ser escrito e agrupado como 4 fatorial. Toda vez que você tiver um produto matemático de números naturais, tá? Em que você tem todas as unidades uma a uma sendo reduzidas até chegar em 1, você tem o agrupamento fatorial desse maior número aqui. Ou seja, se você tiver uma situação em que você tenha 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, isso é o 6 fatorial. Então, é uma maneira de você agrupar esse produto. Não obstante disso, 6 fatorial é o resultado desse produto aqui. Ou seja, 120 e 720. Então, 6 fatorial é 720. Por quê? Porque ele é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Sem esquecer que estamos falando de matemática, existe a propriedade comutativa da multiplicação. Então, nada impede de eu escrever esses números aqui como sendo 6 vezes 4 vezes 5 vezes 3 vezes 1 vezes 2. E isso aqui não vai mudar o fato de nós termos o 6 fatorial ou de ter o resultado 720. Então, para resolver esse exercício aqui em cima, eu poderia não ter começado pela primeira vaga. É irrelevante por onde você começa, justamente por ser um princípio multiplicativo, por trabalhar com multiplicações e, por conta disso, a gente pode alterar a ordem desses números aí. Ó. Então, sei lá, vamos começar com esse aqui. Ó. Quantas opções eu tenho para essa vaga? 4. E agora para cá? 3. E para cá? 2. E para cá? 1. Isso não muda o fato de ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial, que dá 24 maneiras diferentes. Então, o fato de você usar fatorial não muda o fato de você estar utilizando o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é só isso aqui, ó. Esse agrupamento de multiplicações entre números. E, querendo ou não, aqui a gente está contando, né, como eu disse para vocês no início do exercício, quantos são os quartetos possíveis de pessoas trocando-se a ordem dentro desses quartetos. 24 maneiras diferentes. Ou seja, se você tiver aí 3 amiguinhos, são 24 maneiras diferentes de vocês se posicionarem em fila. Tá certo? Então, isso aqui é o princípio multiplicativo e este aqui é o número fatorial. Esse é o símbolo do fatorial, é um ponto de exclamação. Sim, é o mesmo que a gente usa na língua portuguesa, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Aqui é apenas uma pinceladinha. A partir do próximo vídeo, eu vou explicar melhor para vocês esse fatorial aqui, realizar algumas contas, operações e também mostrar para vocês algumas propriedades, tudo bem? É isso, um abraço.